Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. O salmista declara da seguinte maneira: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, transmitindo mais um vídeo para cada pessoa, cada vida. A paz do Senhor a todos, uma boa noite abençoada. A palavra de Deus está aqui em Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim. Eu vou trazer uma breve mensagem. Eu acredito que Deus vai estar tocando nos corações. Fica à vontade para compartilhar, curtir, comentar. Eu estava postando aí no YouTube, no Facebook. E aí você fica à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar aí o seu like, né? Ativando o sininho de notificação, você está se preparando para receber mais vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, em Joel capítulo 2, versículo 28. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então a palavra de Deus, a profecia de Deus, dizendo sobre os filhos, sobre as filhas, fala que em derramar o seu espírito sobre toda a carne, Fala ali sobre visões, fala sobre profecia, fala sobre sonhos, velhos, jovens, pessoas de várias idades. Então o Senhor abrange o contexto, o contexto inteiro, toda a terra, Ele faz promessa toda a terra, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, ou seja, aqueles que desejam, aquele que anseia. Não se preocupe não, se você não deseja, se você não anseia, o derramamento do Espírito Santo não vai chegar até você. Mas se você está uma pessoa disponível, disposta em crer, em confiar em Deus, esse derramamento também é para você, é para mim, é para você, é para todos os povos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo é clara sobre o derramado do Espírito Santo, sobre profetizar, revelar algo, para a pessoa que ela não sabe, que ela não conhece, algo oculto em Deus. Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o Senhor quer revelar coisas grandes e firmes que não sabe. Então o Senhor fala sobre filhos e filhas profetizar naqueles últimos dias. E o que é profetizar, como eu falei, Falar coisas que a pessoa não sabe, revelar o oculto, o escondido, falar para a pessoa que o Senhor, em alguns dias, o Senhor vai entrar com livramento, o Senhor vai entrar com liberdade, o Senhor vai entrar com restauração, o Senhor vai entrar com reparação, o Senhor vai mudar tudo aquilo que está escuro, vai se tornar luz, porque o Senhor é a luz. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 105, Salmo 119, perdão, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o Senhor quer iluminar os caminhos das pessoas. Então nesses últimos dias o Senhor está preparando os filhos, as filhas, para profetizar, Aqui também fala também a respeito sobre, louvado seja Deus, vossos velhos terão sonhos. O Senhor fala também de sonhos, sabe? Você deitar na cama, seu pai, sua mãe, ou você que está aí do outro lado, deitar na cama, acordar com um sonho, Às vezes o sonho, às vezes a gente sonha, a gente consegue detectar o que o Senhor quer falar. Às vezes a gente não consegue, a gente precisa de um intérprete, alguém que interpreta sonho. E às vezes muitos têm sonhado, mas muitos têm ignorado, Como sonhar, tipo, você sonhar com cobra, Em uma circunstância, uma cobra te mordendo, Então vai ser o quê? E pessoas que estão querendo te atacar, pessoas que estão se levantando contra a tua vida, E, e, e a mordida da cobra, representa o que? O veneno dela representa a destruição que aquela pessoa vai fazer em tua vida, na vida da pessoa, Então existe muita ocasião, Aqui fala também a respeito também, louvado seja Deus, a respeito
dos jovens ter visões, né? Visões é aqui onde eu estou aqui conversando com você e de repente uma visão passa no meu rosto, eu estou vendo aqui o celular, mas assim, visões acontecem, eu estou vendo o celular, mas de repente mesmo com os olhos abertos, né? Eu posso ver o céu, os anjos de Deus, transpassar um céu ao outro, anjos, muitos, milhares e milhares de anjos, ultrapassar um céu ao outro, isso que é visão, né? Ou muitas das vezes eu estou aqui parado, eu posso estar vendo o Filho de Deus lá no céu, andando em uma estrada, em um caminho, onde pessoas jogam um broco nele, ele vai passando, vai batendo no corpo dele, vai caindo e ele vai continuar andando e ele não para, né? E o que é esta visão, né? Esta visão dos anjos, né? Deus demonstrando sua onipotência, onisciência e onipresença, mostrando que ele é real, que ele é criador, criador dos anjos, criador do povo terreno, né? E lá no céu é Jesus andando lá, essa visão, Jesus andando no céu, em uma rua, e jogando broco nele, e batendo nele, caindo, ele continuando andando, ele está dizendo, mesmo que te ataque, mesmo que te afronte, mesmo que se levante contra você, um exército inteiro, né? Não pare, continua andando. Então ele vai batendo um broco nele, as pessoas falando mal, criticando, e ele vai continuando andando, e os brocos vai batendo nele, e ele continua andando, caindo por terra. Então ele dá um sinal para nós, dizendo, não pare, não desiste, porque eu tenho um chamado na tua vida. E ele, né, continua dizendo, eu tenho uma resposta para você, né? Isto é o poder da visão. Deus abre a visão e Deus fala, né? Jó vai falar que Deus fala assim, não, da seguinte maneira, em sonho e em visão, né? E ele fala para quê? Para livrar a alma do homem do inferno. Então o Senhor quer livrar, me livrar, quer livrar você através da palavra de Deus, né? Através da palavra de Deus, né? Nossos pés são iluminados, luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Gera entendimento na nossa mente, né? E fala sobre o derramado do Espírito Santo, né? Então, quando Deus derrama o Espírito Santo nas nossas vidas, ele passa a morar dentro de nós. Então, ele passa a nos renovar cada dia. A nossa mente é renovada, o nosso coração é renovado, a nossa alma é renovada, o nosso espírito é renovado, o nosso ser é renovado para servir ao Senhor em adoração, em obediência, em gratidão, né? Então, quando o Espírito é derramado, né, simboliza uma transformação, uma mudança no caráter, na personalidade. A pessoa tem que mudar, a pessoa tem que se transformar. A pessoa não permanece da mesma maneira quando o Espírito Santo de Deus é derramado. Então, o Senhor faz promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E quando acontecer isso do Espírito ser derramado em toda a carne, que já está acontecendo aí nas igrejas, todos aqueles que recebem, que crê, aleluia, no Filho de Deus, na mensagem de Deus, o Espírito de Deus está sendo derramado. Está capacitando vida a pessoas, e as pessoas é o que? Renovada do novo nascimento, regenerada pelo Espírito, né? Aquela pessoa que vivia na prática da maldade já não vive mais, já vive na prática da verdade. Aquela pessoa que vivia na prática da cobiça, da prostituição, já não vive mais, já vive na prática da adoração, do louvor, em louvar, em cantar hinos ao Senhor. Aquela pessoa que vivia na prática da vida pecaminosa, mentir, enganar, ser um soberbo, um prepotente, querer ser mais que os outros, querer mais ser outro. Quando o Espírito Santo de Deus desce, há uma transformação, há uma mudança diária. Aquela pessoa já passa a pregar a palavra, aquela pessoa passa a falar as boas novas do Senhor, dizendo, aleluia, eis que, aleluia, o Cordeiro está às portas, né? Como o Apocalipse disse, estou à porta e bato, Apocalipse 3, 20, estou à porta e bato, todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então há uma transformação, quando em Joel 2, 28 fala sobre derramarei o meu espírito sobre toda a carne, a pessoa não permanece da mesma forma. Me desculpe, meu amigo, se o Espírito Santo já desceu sobre você e você está da mesma forma. Você está nessa luta, nesta guerra diária. De fato, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem bom ânimo.
porque o derramado do Espírito Santo é para a transformação, a sua transformação em Deus, em adorar, em glorificar, em pregar as boas novas, em dizer Jesus está voltando. Essa transformação, quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, e o amor de Deus é uma transformação de personalidade, é uma transformação espiritual. Paulo vai declarar: já não vivo mais eu, Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levava no pecado, agora vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Aleluia. Sabe o que os jovens teve visão? A palavra fala em Joel 2:28, no finalzinho, sobre os jovens ter visões nos últimos dias. É aquilo, é o céu se abrir, né? E vocês com os olhos abertos, os olhos fechados, não importa, a visão vai bater no seu rosto, você vai contemplar a formosura do Eterno, você vai contemplar o trono de Deus. Isso é visão. O céu se abrir, você vê lá o Senhor nosso Deus, né? Como se ele estivesse perto. Então a visão se abre, porque o Senhor prometeu em Ageu, aleluia, Joel 2:28, o Senhor promete, aleluia, glória a Deus. Então a visão se abre. Então Estevão estava pregando o evangelho, e quando Estevão estava pregando o evangelho, ele falava: eis que eu vejo o Filho de Deus à direita do Todo-Poderoso. E quando ele teve aquela visão ali, naquele momento, todos se iraram, pegaram em pedra para apedrejar. Mas ele viu, ele observou. Isso que é visão, e isso que o Senhor quer abrir os olhos dos jovens desta geração. Crê, acredite, tome posse, confia, porque o Senhor é fiel. O Senhor fala em mostrar os seus sinais, aleluia, nos últimos dias. Eu, como jovem, eu passo essa mensagem para vocês. Aleluia, derramarei o meu espírito, porque haverá transformação, mudança de caráter. Aquela vida de pecado, de ruína, de prostituição, de mentira, de ganância, de roubo, da obra pecaminosa, quando o Espírito é derramado em nós, o amor de Deus, a transformação, a mudança. Nós já está pregando a palavra, nós já está dizendo: Jesus está às portas, Jesus está voltando, nós está, aleluia, adorando, glorificando. Essa é a transformação do derramado Espírito. Não se engane, porque a palavra de Deus é fiel. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque a palavra ilumina, a palavra é luz. E quando você iluminar, muitos vão querer, aleluia, te atacar, muitos vão querer ser atraído por você. O certo é que você vai ser atraído como um sinal de Cristo para esta geração, para ganhar almas, para ganhar vida, para ganhar pessoas. Fique com esta palavra, porque o Senhor, ele prometeu sobre os velhos ter visões, sobre os jovens, aleluia, sonhar, o Senhor, os velhos sonhar sonhos, e os jovens ter visões, e sobre os servos, sobre as servas, derramar o seu espírito para todo mundo, a transformação de Deus. Fique com essa palavra, inscreva no canal, deixe o seu like, comenta, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, e Deus em Cristo vos abençoe. Aqui é mais uma palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar orando para encerrar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, todos aí que estão do outro lado, meu Pai, soldado, homens e mulheres, meu Pai, esperando a promessa da redenção, da cura e do milagre, que o Senhor possa impactar a vida dele, a vida dela com esta mensagem, e ela possa receber no seu coração a transformação, a mudança, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aleluia, a convicção do Espírito Santo, das promessas de Deus que falou Joel 2:28, está decretada a promessa sobre ela, sobre ele. Se ele crer, se ela crer, receba agora em totalidade a presença do Espírito Santo de Deus, o derramado Espírito Santo de Rabandriate Cantribinaia Soriandrias, em nome do Senhor Jesus Cristo está decretado a bênção em nome de Jesus.